tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Eu não sei, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Mas que Deus abençoe a sua vida por você clicar neste vídeo. Vamos falar um pouquinho de vida, pedido do nosso amigo Bernardo Carvalho, um amigo meu, um amigo íntimo, um amigo que eu tenho um profundo carinho, um profundo respeito, uma profunda admiração, um exemplo de vida, de caráter, de um homem de Deus que Deus tem levantado nesta nação para fazer a diferença. E também um líder e fundador desta instituição Atletas Adoradores. Que Deus abençoe você, Bernardo, que Deus abençoe essa instituição, que realmente muitos atletas venham ouvir falar de Jesus, venham ser abençoados através desta denominação. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da minha esposa, da minha família, pela vida de todos que estão assistindo, todos os atletas que fazem parte também desta instituição. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar nessa força, falando do amor de Deus, falando de vida. Não de vida terrena, mas desta vida a qual Jesus veio para nos anunciar, que é a vida eterna. Muito gratificante para mim. Essas palavras é pouco para explicar a minha alegria de ter vocês. Não somente Bernardo, mas quero citar aqui alguns nomes, eu não quero ser injusto com ninguém. Wesley, o Marrone, o Juninho, o Luiz Mateus, há muitos amigos aí que nós fizemos nessa caminhada. O Emerson, Deus abençoe a vida de vocês. Já que estamos falando de vida, vamos acompanhar um versículo que Deus colocou no meu coração para estar falando para vocês. Antes de mais nada, eu queria pedir para você que está assistindo, continuar assistindo. Deus abençoe. João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Oh, meu Deus, não há coisa mais maravilhosa do que essa promessa, né? Vida eterna. Muitas vezes nos preocupamos muito com a nossa vida terrena, nossa vida que passa uma bolha de sabão. Não é verdade? Mas Deus, Ele nos instrui a nos preocupar com a nossa vida eterna. Importante saber que tudo que nós fazemos aqui é refletido na eternidade. Só para a gente entender este versículo, é uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, para quem não sabe, é um dos príncipes dos judeus. Foi um dos príncipes dos judeus na época. Uma pessoa que conhecia muito de letra, uma pessoa que conhecia muito das leis do Senhor, mas uma pessoa que conhecia pouco da vida espiritual. Então a intenção de Jesus é apresentar a Nicodemos essa vida espiritual que Nicodemos não conhecia. Para que a gente possa entender este versículo, também é
mencionado que Jesus diz que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que a gente possa entender, se você quiser acompanhar aí, lá no livro de Números, capítulo 21, a Bíblia nos relata um momento da história de Israel, daquele povo que Moisés liderava, à vontade do Senhor. Aquele povo era um povo muito desobediente. Era um povo que desobedecia demais. Era um povo que se rebelava, que contendia. Era um povo muito desobediente. E Deus, como nós sabemos, não se agrada de pessoas desobedientes. Nós temos que estar sempre debaixo de uma obediência. Só para citar alguns exemplos, no serviço, no trabalho, você está debaixo de uma obediência. Se a empresa é sua, você não deixa de estar debaixo de uma obediência maior. E a obediência maior que nós temos em nossa vida é a obediência a Deus. E aquele povo era um povo muito desobediente. Eles estavam debaixo da obediência a Moisés. E abaixo da obediência a Deus. E Moisés abaixo da obediência a Deus. Moisés era a pessoa que era a ponte de Deus para com aquele povo. E aquele povo contendia demais, brigava demais com Moisés. Um povo ao qual Deus, o próprio Deus, se predispõe a salvar lá do Egito, onde eles eram prisioneiros, escravos, apanhavam, sofriam na mão do faraó. Deus se predispõe a salvar aquele povo e nesta caminhada até a terra que Deus prometeu dar a esse povo desobedeceu demais e contendeu demais. E chegou nessa determinada trajetória, nessa determinada parte da história, que teve um grupo de pessoas que começaram a reclamar, a murmurar, a falar contra Moisés, seu líder, a falar contra Deus. Então Deus manda serpentes no deserto. Aquele povo estava passando pelo deserto e Deus manda serpentes picarem essas pessoas que estavam na desobediência. É importante a gente lembrar que a desobediência sempre tem uma consequência. Para esse povo que foi picado por essas serpentes, a consequência foi a morte. E é bem importante também nós lembrarmos que o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, a consequência do pecado é a morte. E já que estamos falando de vida, eu quero dar a solução, assim como Deus deu a solução para aquele povo. Deus falou: Moisés, já que esse povo que está desobediente demais, morreu muita gente já por ser picado por essas serpentes, e você está pedindo para mim ter misericórdia, então eu vou fazer o seguinte: faz você uma serpente grande de metal, pendura ela numa haste, ou seja, num pedaço de madeira grande, e a partir deste momento, quem for picado por essa serpente tem que olhar para esta serpente que você construiu para não morrer. Só para a gente entender. A pessoa foi picada por desobedeceu a Deus, foi picada pela serpente e ela vai morrer. Só que tem uma solução agora. Ela tem que olhar para essa serpente que Moisés levantou no deserto para não morrer. Tem gente que já está entendendo o mistério. Para não morrer mais. Ou seja, o antídoto deste veneno é olhar para essa serpente que Moisés levantou no deserto, na haste. E Jesus se apresenta para Nicodemos e fala: Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim
também importa que o Filho do Homem, ele estava falando dele, seja levantado. Meus irmãos, Jesus estava dizendo, Nicodemos, é bem verdade que todos nós fomos picados pela essa serpente. Eu e você que está assistindo esse vídeo, nós fomos picados pela serpente do pecado, da maldade, dos desejos. Mas Jesus estava querendo dizer para Nicodemos, ei, é necessário parar um pouco de olhar para esses pecados, parar um pouco de olhar, de atentar para esses desejos, parar um pouco de atentar para essas coisas que desagradam a Deus e olhar um pouco para o Filho do Homem que foi levantado na cruz. Jesus está querendo dizer para mim e para você, ei, para um pouco de olhar para as suas necessidades, para as suas vontades e olhe um pouco para o Filho do Homem que foi levantado. Esta palavra é uma palavra que tocou fundo demais no meu coração quando o Bernardo falou comigo nesta manhã. É necessário, vivemos em tempos que todos nós estamos sendo picados pela serpente do pecado, pela serpente do desejo, pela serpente da maldade. Estamos em tempo que todos nós, o mundo inteiro está sendo picado e poucos estão olhando para o Filho do Homem que foi levantado. Nós temos que atentar que o importante é nós olharmos para aquele que dá vida. O pecado, como disse o apóstolo Paulo, nos dá a morte. Mas olhar para Jesus, obedecer à voz de Deus, obedecer à vontade de Deus, é o que nos dá vida. Aleluia. Então a solução para o antídoto para este veneno que nós temos, que é o veneno do pecado, é olhar para Jesus que foi levantado na cruz do Calvário. Aí no versículo 15 ele diz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É uma vida além do que dessa vida que nós vivemos, é uma vida eterna que é prometida. É uma vida eterna que está em jogo. É uma vida eterna que nós temos que buscar olhando para o Filho do Homem, olhando para Jesus. É uma vida eterna que nós temos que atentar. Aí no versículo 16 ele diz, porque Deus amou o mundo. Foi eu? Foi você? Não. Ele nos amou primeiro. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós fomos picados pela serpente, mas nós temos a solução. Olhar para Jesus. Olhar para Deus. Obedecer a Deus. Esta é a minha e a sua solução. Se você se encontra abatido, triste, por algo que fez contra Deus ou contra alguém. Se você se encontra desanimado por algo que fez contra Deus, eu quero dizer para você que existe uma solução. Esta solução é Jesus. Corra para os pés de Cristo. Olhe para Ele, que você vai ter a tão desejada vida eterna. Esta vida não acaba. É uma vida eterna, de alegria, de gozo, ao lado do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que Deus possa falar em cada coração, em nome de Jesus.